Testando, testando. Vamos ver, vamos ver. Alô? Olá, pessoal. Deixa eu desativar aqui os alertas. Como é que tá o áudio aí? Estamos escutando? Acharam que não ia ter no sábado, né? Vamos entrando, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hidratação do dia. Esperando o pessoal chegando aí. Olá, olá. Estão me escutando bem? Legal. Valeu, Daniel. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só confirmar se está tudo aqui em ordem. Bom, pessoal, sem delongas aí, que já deu uma atrasadinha, né? Vou começando. A gente está aqui continuando com a série Recomeços. Tá? Para quem não sabe, está entrando agora. É uma série de vídeos diários, de lives diárias, que eu tento meio que... Então, estamos tentando reconstruir o marketing, né, do turismo. Tentando remontar, já que a gente tem que começar quase tudo do zero, já que a gente, né, teve que ter essa pausa dramática agora, essa pausa obrigatória, né, por necessidade, lógico, a gente tem que respeitar essa pausa, mas a gente tem que aproveitar ela de alguma maneira. E aqui a gente traz discussão, eu estou evoluindo com o pessoal, reconstruindo o marketing desde o início, tá? Isso faz parte um pouco do meu curso que eu tenho, mas eu estou trazendo ele, traduzindo para a situação de crise agora, tá? Vocês têm mais informações na minha bio, eu tenho links que tem muitas informações, muitos cursos, muito conteúdo, na minha timeline também, todo dia, ou quase todo dia, né, quando eu consigo me comprometer, que agora a live ela está me tomando um tempo muito bom, porque eu termino a live e já começo a montar e estruturar a live do dia seguinte, né, e essa é a minha rotina agora, porque eu quero realmente que isso traga algum benefício e já vem trazendo, tá? O pessoal já vai me dando alguns feedbacks, já começando a estruturar, começando a pensar com a cabeça um pouco mais tranquila, porque eu acho que nesse turbilhão de situação a gente não consegue imaginar muito um ponto de partida, né? Então acho que aqui a gente está construindo. Então, revisando, primeira semana, tá? A gente começou entendendo esse cenário louco que a gente está, essa situação que a gente está. Fizemos uma pequena projeção do que nos espera e principalmente a gente está focando no momento de transição, que a crise não tem como frear ela, então a gente tem que se virar pensando a curto, médio e longo prazo. Então a gente vai ter um momento aí de transição que a gente vai precisar se preparar. Tá? E é mais ou menos isso que a gente está fazendo agora, reestruturando o marketing. A gente começou com esse cenário, começamos com uma análise SWOT para entender nossas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Fizemos esse exercício também. Entramos na matriz BCG para entender que produtos nós temos e como a gente organiza eles. A gente seguiu para benchmarking, que é olhar para o nosso concorrente, entender o que ele está fazendo, o que ele faz, quem são nossas referências, como a gente analisa isso, extrai boas ideias, não para copiar, mas para fazer melhor. A gente entendeu mais ou menos as possibilidades que isso abre para a gente, né? E aí a gente entrou para público-alvo, para entender quem é o nosso público, quem a gente encarava como ele era, como ele vai mudar daqui para frente, porque com certeza vai ter mudanças da hábitos de consumo, a jornada dele para procurar uma viagem, então como a gente se prepara para isso. Ontem a gente falou sobre personas, que era uma maneira um pouco mais específica para a gente representar o nosso público, para a gente materializar ele, para direcionar conteúdo, campanhas, ações. Então a gente passou até esse ponto, chegamos até esse ponto ontem, tá? Quem perdeu, as lives estão no ar no YouTube, só você entrar lá, já está no YouTube. Eu tenho uma página também no link aqui em cima, se você clicar, tem as últimas lives. Só de ontem que não deu tempo de colocar, porque acabou de subir no YouTube, né? Ele está 24 horas na minha timeline, na timeline de Stories, né? Mas já está no YouTube. Então é legal você assinar o YouTube, porque já recebe notificação primeiro do que entrar na página, que eu criei uma landing page que já tem todos os vídeos, mas até eu atualizar lá às vezes demora um pouquinho, demora
Uma margem aí de 1 hora depois que eu subo no YouTube. Então, de repente vale a pena, tá? Então, muito bem-vindos a todos aí. Eu vou trocar minha tela. Deixa eu já entrar aqui. Então a gente está aqui nesse momento. Para quem está entrando agora, eu gosto sempre de localizar para entender um pouquinho que os objetivos da live não é formar e capacitar um super profissional de marketing, é para te dar noções suficientes para discutir isso com a sua equipe, com fornecedores, com agências, com empresas que atendem, para você não ficar boiando e para você também não ter uma dificuldade de alinhamento estratégico. Então você vai estar pelo menos no mesmo nível e duvidando até, dependendo da situação, acima do nível do que a gente tem aí no mercado. A gente consegue aí ter estratégias com mais resultados, porque a gente começa a ter uma análise um pouco melhor da situação que a gente está se encontrando agora, tá? E aí, a gente então passou por SWOT, matriz BCG, benchmark, público. Hoje, tá, a gente vai entrar um pouco sobre a relação, a gente vai tentar entender um pouquinho agora, junto com vocês, construir objetivos e metas, tá? Por que que a gente fez isso por último? Normalmente as empresas, algumas elas já começam com objetivos e metas, né, como a primeira parte, só que o erro numa situação ainda mais de crise sem você entender quem é você, como você está nesse cenário, como está o cenário, quem é seu público, se esse público vai mudar, se os seus produtos vão continuar, se você trabalha com internacional, com cruzeiro, não sei o que você tem que fazer nessa fase de adaptação. Então, se a gente começar pelos objetivos, que provavelmente agora todo mundo está no objetivo de querer, pelo menos, pagar as contas, né? Pelo menos ter algum, não quebrar. A gente vai entender que a gente precisava entender esse cenário tudo, né? Entender de forma mais estratégica e agora se a gente partir para os objetivos, tá? E as metas. E antes de entrar realmente nos objetivos e metas, provavelmente essa live vai dividir em duas, hoje e amanhã, tá? Porque o tema é a parte mais importante, é onde todo mundo erra. Se você já fazia redes sociais, já fazia ações de anúncio, já fazia estratégia de marketing digital e errava, você vai perceber que o maior problema era a falta de clareza em objetivos e metas. Quase 90% dos erros é aí. Quando você não está bem formado objetivo e meta, você vai errar muito, você vai errar bastante, porque você não sabe nem analisar se você está atingindo o resultado ou não. E aqui a gente vai entender como fazer tudo isso, tá? Então, nesse ponto que a gente está partindo agora, uma parte muito importante que eu gosto de trabalhar é tentar entender, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, Golden Circle, tá? O círculo dourado. É um termo que eu já uso já tem alguns anos nas minhas consultorias e que vale muito a pena refletir, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ler direitinho, mas é o Simon Sinek, tem até o livro, né? Ele tem um livro, Encontre o Seu Porquê, né, e tudo mais. Ele tem esse foco em as empresas que são norteadas pelo porquê, elas têm muito mais... ela gera uma comunidade muito mais forte, ela consegue ter uma presença muito mais forte, um posicionamento muito mais bem percebido. E é isso que a gente, depois dessa crise, a gente vai precisar construir. Por quê? Se a gente não constrói esse posicionamento, se a gente não destaca o nosso porquê, a gente vai ser uma empresa como qualquer outra, que vai estar sobrevivendo, que vai ter desconfiança, que vai gerar instabilidade e que vai ter que viver no momento de competição de preço, que às vezes ele não dá conta, que ele não vai ter condições, porque se ele não tiver um posicionamento, tiver só preço, e a outra empresa tiver um preço melhor, ela não vai dar conta. Então a importância de encontrar o porquê, ainda mais na crise, ele vai ficar muito mais perceptível na hora da sua comunicação, do seu posicionamento, e as pessoas elas vão precisar disso, vão precisar encontrar empresas, né, que tem um norte, que ajude elas nesse caminho de crise, né, que dê a ela realmente o que ela procura, que não dê um ponto de interrogação, que não entenda, tipo, será que eu estou comprando gato por lebre? Que negociação é essa? É uma promoção... Tanto que a gente vê promoções que a gente até fica com o pé atrás. Espera aí, será que essa promoção é de verdade ou não? Será que eu posso acreditar nisso? E aí a gente tem que construir isso para compensar, tá? Construir o nosso porquê, construir a nossa proposta única de valor, que é o que a gente vai ver hoje também, para poder se destacar, tá bom? Então, começando aqui, o que ele define, tá? Esses termos aqui, como que eles se definem? A gente tem aqui o porquê. Tá? Normalmente as empresas elas começam do o quê,
Grande maioria das empresas é o que, o como e o porquê. Então, desse círculo aqui, a gente já começa a entender que o que? O que é o que? Todas as empresas do mundo sabem o que fazem. No mínimo, você sabe que você vende pacote turístico, no mínimo, você sabe que você vende atrativos, no mínimo, você sabe que vende hospedagem. Isso é muito claro, tá? O como, algumas empresas sabem como funciona o que elas vendem, tá? Às vezes você vende um destino que você nunca foi. Você não sabe muito bem como, mas você já foi capacitado, você tem uma ideia de como que é, e mesmo tendo nunca ter ido lá, você vai. Ah, você às vezes vende uma hospedagem. Tem muita gente que vende hospedagem e nunca se hospedou, porque você não foi um cliente daquele local. Você entrou como funcionário, você não tem uma experiência como um turista, como alguém, né? Mas você sabe como funciona. Então você entende umas limitações. O como, às vezes quando você não entende o que você vende, você tem que se esforçar um pouquinho mais, né? Imaginar como que é vender bonito, imaginar como que é estar lá, como é experimentar. Você não tem essa experiência. E às vezes você vende porque você tem um manual, você tem uma capacitação, mas você não tem a vivência. E quando um cliente entende que você não sabe vender, como vender muito bem esse produto ou serviço, você não consegue passar muito bem a mensagem, não passar confiança, né? Então, o como, ele é uma parte muito importante. Você deve perceber muito isso quando, se você vende, por exemplo, se for agente de viagens, como é a diferença quando você vende o destino que você já foi e um que você não foi. Então, por aí você já entende que é muito bom ter clareza no como, tá? A gente consegue evoluir isso sem nunca ter ido no destino? Consegue. Capacitação, depoimentos, entender como é que é o local. A gente vai se esforçar ao máximo para poder ter esse como, para poder transferir para o nosso cliente, tá? E o porquê? O porquê ele é muito importante, quase ninguém tem tempo de explicar o porquê, porque normalmente está numa guerra de preço, está numa responder um orçamento muito rápido, ou está na hora de soltar uma campanha e ver o resultado que ela dá, é porque tem que fazer caixa. Então quase sempre a gente não consegue nem tempo para explicar o porquê para a nossa equipe. Equipe, por que a gente vende isso? Por que a gente se posiciona dessa maneira? Por que você tem que tratar o cliente desse jeito e não desse jeito? Então, quando a gente não tem tempo de explicar o porquê e transferir o porquê para a nossa equipe, vindo de cima para baixo, de dentro para fora, a gente fica refém de só vender o ok, sempre. E o ok é quase sempre a promoção, o ok é quase sempre o que tem ali que é como emergência, que foi determinado como emergência. E isso aí acaba gerando realmente não dá tempo de... Mandou o emoji errado. Não dá tempo da gente criar essa conexão com o cliente. E quando a gente não se conecta, a gente não consegue conectar com o cliente só com o que e o como. O que e o como todas as empresas já trabalham. Se a gente tem um porquê muito claro, a gente se conecta com essa pessoa, que ela pode vir até um lugar mais caro, mas se ela entender o seu porquê de vender isso, porque trabalhar isso, porque atender dessa maneira, ele pode deixar de comprar do outro que é mais barato e comprar com você. Entendeu? Então essa é a força do porquê que a gente tem que começar a desenvolver daqui para frente. E aí, para exemplificar um pouquinho melhor, né, para trazer de forma mais estruturada e didática, o que normalmente é o quê? O seu produto, o resultado que você quer entregar, é o que você faz, vende, entrega, isso é muito claro. O como é o seu processo, como que você faz esse processo, como você explica, como que você... o que você faz para entregar isso? Você vai receber, você explicar um day by day, você explicar como que funciona, como que é o contrato, é o como, né? E o porquê é qual que é a motivação. Por que que você... o que que a empresa acredita? O que que a empresa acredita dando um tratamento desse? O que a empresa acredita... Por que que de tantos produtos que ela poderia trabalhar, ela trabalha com esse produto? Por quê? Né? Só porque ele é mais barato, ele é mais conta, não, com certeza tem muito mais do que isso, tá? E um senso de comunidade e pertencimento, a gente tem que criar isso de dentro para fora. Então, quando a gente transfere o porquê para nossa equipe, todo mundo vende, todo mundo trabalha por esse porquê. Todo mundo acorda, vai para trabalhar com este porquê. Eu sei que às vezes é meio utópico, meio assim, poxa, né? Quem que vai levantar e sair todo animado para isso? A gente consegue construir isso, a gente consegue construir com o porquê, tá? Com o que e o como, não tem muito o que contestar, tá? E aqui do lado a gente vê como o cérebro lida com isso. A gente tem o cérebro límbico, que ele é mais focado nas emoções, que é algo muito mais emotivo, é algo muito mais de sensibilidade, e o neocórtex, que ele é muito mais a razão. Tá? Então a gente trabalha assim, coisas muito pontuais. É quando você vai calcular o preço, é quando você vai entender uma logística, se é melhor isso ou aquilo. Então, quando a razão tenta meio que compensar a emoção. Mas quando a gente amarra alguém pela emoção, essa conexão ela é muito mais forte. No momento que a gente está de crise, a gente já tem que meio que fazer nosso trabalho emocional
para nós mesmos, imagina transferir isso para um cliente. Ele tem que sentir essa segurança, ele tem que sentir isso. Por isso que eu acho que é o nosso momento como agente de viagens, como empresa realmente que trabalha diretamente com o público, sem o intermediário, é de mostrar valor. É onde a gente vai conseguir ter esse trabalho muito mais alinhado, tá? E aí, qual que é a motivação que a gente acredita que é o que a gente vai trabalhar no cérebro límbico, na emoção. E a razão é quando ele vai analisar as opções que tem no mercado, vai comparar, ele vai controlar, né, um pouco mais, ele tenta conter a emoção com a razão. Então, a gente tem que sempre alinhar muito bem as duas coisas. Então, uma oferta, ela tem que estar muito alinhada com essa parte analítica, aonde é realmente uma boa oferta, mas onde ele vai perceber valor. E o valor ele vai ser acrescentado pela parte da emoção, tá? Pela parte do sentimento, né? Aqui é um exemplo, só para vocês entenderem. Aqui a setinha você vê que é de dentro para fora, né? Vamos pensar em empresas, tá? Vamos pensar em empresas. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Se a gente pegasse uma empresa comum, tá? Como que ela mente pensa? Olhando aqui a setinha ao contrário, né? Do o que para o porquê. Se a gente pensa numa empresa que é, sei lá, uma Dell ou qualquer HP, uma empresa de computador, tá? Elas quase sempre trabalham em promoção, trabalham características do computador, olha o computador consegue fazer, tem tanto de memória RAM, tanto de não sei o que. Ele está trabalhando muito o que é o produto. Então o que é? Um computador. Um computador igual a qualquer outro computador que tem no mercado. Isso é quando a gente foca o quê? O como. Como que ele vai facilitar a sua vida? Você pode carregar ele, tem touchscreen, ele tem uma câmera, não sei o que, webcam, tal, incorporado nisso, que ele vai te ajudar numa reunião, que vai te dar mais nitidez. Então ele começa a mostrar como que as características do o que podem facilitar o seu dia a dia. Vai tornar a sua vida mais prática, mais eficiente, tá? Mas quase todos os computadores também propõem isso daí. E aí, quando ele caminha para isso, essas empresas têm um porquê muito assim. Por quê? Porque a gente tem que vender esse modelo, porque vai ser um novo modelo logo em seguida. E você vê que não tem como se identificar com algo que é norteado pelo o quê, porque o porquê ele sempre vai ser muito frio, muito sintetizado, muito artificial, e ninguém se conecta com uma empresa desse tipo. Por isso que essas empresas que não têm um porquê muito bem claro, elas têm que se esforçar muito mais com promoções, com ações, com marketing, porque elas não conseguem compensar em se conectar com uma empresa, com as pessoas, né? E aí quando a gente pega aqui o exemplo, que inclusive é o mesmo exemplo que o Simon ele coloca no livro dele, nas palestras, é da Apple. Olha como é que a Apple faz, de dentro para fora. O porquê? Por que a Apple ela vende computadores, trabalha computadores, por que ela tem esse posicionamento? Por que você faz isso, Apple? Porque eles acreditam que o caminho é desafiar o comum, é pensar diferente e fazer diferente. Eles têm essa proposta onde você olha, você percebe isso, que eles têm essa proposta de valor, de querer construir algo de fora do comum. Eles querem realmente trazer algo diferenciado. E como que ele faz isso? Oferecendo produtos com design incrível, super fácil de usar, prático no seu dia a dia. Ele vai ajudar a sua vida de uma forma espetacular e com muita qualidade, né? Sem travamento, sem não sei o que, vai te ajudar no dia a dia. Então, ele vai te mostrar um como muito mais relacionado às suas emoções, né? E o que, no final, o que vocês fazem? A gente faz computador. Então, quando a gente inverte a roda, a gente começa a entender que é por isso que o computador deles é tão caro, tá? Ele é muito bom realmente, mas não é também. A gente consegue fazer um computador, às vezes, o dobro de poder, né? Só que nunca esse computador que fizer o dobro de poder vai ter o mesmo valor de mercado. Espera passar 3 anos para ver quem que vai estar mais valorizado para vender, né? Então a marca ela carrega muito mais do que componentes, ela carrega realmente um porquê muito forte, tá? E como que a gente transfere isso, tá, para uma situação como agências, tá? Quando a gente fala por que a gente escolhe aqueles pacotes, por que a gente escolhe esse destino, por que a gente escolhe esse roteiro, por que tem que escutar você e não seguir a razão atrás de uma promoção, tá? Então a gente tem que começar a entender por que vocês trabalham com... vamos pegar um exemplo aqui que eu sempre uso, que é de expedição. Por que vocês trabalham com expedição fotográfica, por exemplo? Porque a gente quer transformar a vida de pessoas comuns, que têm sempre a paixão de fazer não só uma foto, né?
eles querem ter experiência atrás daquela foto, eles querem viver algo novo, viver algo incrível, algo fora da rotina deles. Quase sempre são pessoas. Então, quando a gente consegue se posicionar, né, que a gente gasta um tempo para mostrar que o nosso porquê e contar uma história disso, o storytelling ele traz muito isso. O storytelling combinado com um porquê muito bem claro, ele é muito poderoso, porque as empresas elas passam a admirar aquela marca, passam a admirar o que ela faz, passam a admirar como ela se posiciona, porque ela entende valor, que aquilo não é simplesmente um ato comercial, ele é um ato realmente de que uma empresa ela viu um lugar no mercado, ela viu pessoas que precisavam de algo diferenciado, precisavam de uma atenção diferenciada, precisava colocar isso, né, trazer essa experiência com com a melhor equipe, com a melhor estrutura, com as melhores negociações, né, e que quem começa a ter uma experiência desse tipo, ele paga mais por isso. Tá? Quando a gente vê um produto, normalmente são produtos nichados, são produtos segmentados, porque você consegue mostrar melhor o seu porquê, né? A gente consegue ter uma margem muito melhor. A gente tem menos choro, menos pedido de desconto, porque a pessoa respeita aquele valor. Ela respeita que vale tudo aquilo. É um profissional de foto que o cara é carismático, ele tem uma técnica, uma didática muito boa, porque a gente consegue construir isso, né? Então a gente combina muito bem o que, o como e o porquê, se a gente parte de dentro para fora, tá? Eu não sei se ficou muito claro, não sei se deu para entender essa proposta, mas na hora de exercitar vocês vão perceber que vai fluir um pouquinho melhor. Mas o importante é você entender que o porquê ele é um item fundamental se você vai procurar diferenciar no mercado de caos, no mercado onde as promoções vão estar pipocando e as pessoas vão estar inseguras, elas vão querer alguém que ajude ela nesse caminho. E se você não conseguir mostrar nada além de preço, eu não sei se você vai sobreviver muito tempo, tá? Vocês podem sim fazer promoção, vocês podem sim trabalhar isso, porque a gente tem que fazer caixa, a gente tem que sobreviver, né? Mas é um cenário que a gente vai ter que em algum momento se diferenciar, porque senão a gente vai ficar igual a todo mundo, e acho que não é esse o caminho que todo mundo quer, né? E aí a gente entra num item, até aqui tudo bem, pessoal? Vou fazer uma pausa aqui para tomar uma água, podem fazer perguntas, fez sentido para vocês até agora? Responda aí se está fazendo sentido, vocês acham que é besteira? Eu acho que não é besteira, porque a gente prova por A mais B que tem empresas incríveis no mercado, que tem valor de marca, porque elas se posicionam dessa maneira. Elas não ficam tentando vender o produto delas, igual a gente viu em público ontem, para públicos que não tem nada a ver. Por que ela vai tentar se posicionar para públicos que não valorizam tudo isso? Né? Então ela encontra realmente o público que vê valor nela e direciona os esforços para ela. Não fica falando, nossa, o pessoal acha caro o meu produto, nossa, eu não sei que o pessoal não consegue entender o valor do meu produto. É porque você está errando no público muitas vezes, ou nos argumentos de venda, né? Ou na proposta de valor que você quer trabalhar. Eu espero de verdade que nesse pós-crise a gente tenha empresas incríveis e que elas vão se nortear pela proposta de valor, pelo porquê, e que é isso que vai manter elas vivas, né, lembradas, tá? E principalmente num momento como esse, as pessoas vão estar procurando por boas empresas também. Vai ter pessoas que não vão procurar boas empresas, mas vão procurar... Podia dar um exemplo de marca no turismo que foca no porquê, como case. Vamos ver, empresas que focam no porquê. O porquê, ele... Deixa eu ver uma empresa. Eu tenho uma... É que eu teria que ver... A gente representa muito o porquê pelo material, né? A gente consegue entender melhor de fora. De dentro para fora é mais difícil, porque a gente teria que trabalhar numa empresa para entender, né? Mas de fora para dentro, deixa eu ver aqui alguma empresa. Tem uma empresa que, assim, não é grande, que daí eu acho que também, eu não sei se eu vou conseguir usar exemplo de empresas grandes agora que não me vem na cabeça, que normalmente hoje as grandes empresas, elas dificilmente, elas norteiam muito um porquê claro, porque elas têm um mix de produtos muito grande e não conseguem ser tão específicas. Vou falar uma específica que eu já comprei 2 vezes com ela, tá? Que até virou um grande amigo meu também, que é o pessoal do Travessia Expedições, que eu me identifiquei com o porquê deles, porque eram pessoas que tinham grande simpatia, tinham um grande porquê, são pessoas que tinham
Claramente a gente percebia pela conversa que são pessoas que se esforçavam, que se esforçam, né, para tentar levar a paixão deles de fotografia para conhecer, casar viagem e conhecimento para outros destinos. E eles transpareciam isso, que é difícil transmitir agora, mas pelo material deles, mas principalmente pela conversa, pela abordagem. Quando a gente se interessa pelo produto, às vezes eles sem perceber, tá? Eles não usavam toda essa técnica. Acho que quase ninguém constrói isso de forma estratégica. A forma deles é espontânea, né? Mas a gente consegue transmitir isso pela fala, pelos argumentos na conversa. Então a gente entende porque eles se apresentam mais como pessoas e não como empresa. E a gente começa a entender que, por mais que elas. E isso é legal, a vantagem das pequenas. A gente se apresenta muito mais como pessoas que estão atrás daquele balcão, pessoas que estão atrás daquela proposta que eles querem trazer de experiência, de viagem, né? De viagem. Então eles explicam com muito carinho como que funciona, se apresentam eles como pessoas que têm um trabalho concursado, mas o paralelo faz isso, e que é a paixão deles. Deixam bem claro que o trabalho que eles fazem paralelo é só para realmente trazer, ter um fluxo de dinheiro, mas que a paixão mesmo são as expedições. E quando a gente percebe que a pessoa tem um carinho pelo produto, que ela tem um apreço muito grande, ela sem perceber está trabalhando por quê? Ela está mostrando que ela quer transmitir aquilo para outras pessoas. Então a gente consegue trabalhar isso muito sem perceber, tá? Sem técnica. Eu não conheço empresa que aplicam essa técnica, tá? Posso estar falando besteira aqui. Mas aqui a gente não está dentro para perceber. Mas essa empresa, e como várias outras, só citei esse caso, normalmente tem essa característica. Elas têm um porquê muito claro, sem técnica e sem nada, elas transferem isso para a gente. E quando a gente percebe isso, e eu tinha uma outra empresa que eu estava procurando, uma empresa que era realmente estruturada, uma empresa grande, que tem vários grupos, só que você via como empresa, você via como grupos que elas montavam, como fábrica, né? Tipo, agora sai um grupo para caçar a aurora boreal não sei aonde. Eles eram muito focados no quê? Quem que é o profissional, quem que quais as técnicas que você vai aprender e blá blá blá. E eles perdiam muito o tato de que é uma experiência, que essa empresa tem, de conectar pessoas com a mesma paixão. Pessoas que têm paixão por viajar e fotografar e que eles querem vivenciar algo fora da rotina deles. Então a pegada deles era muito mais direcionada para o porquê do que para o quê, que era essa outra empresa. Que essa outra empresa até considerei depois, só que eu comecei a achar elas muito cara pelo que ela entregava, e eu comecei a perceber essa empresa muito, muito assim, não barata, mas um preço justo pelo que eu vivenciei. Tanto que eu fui pro Atacama com eles, depois eu fui para Nova Zelândia com eles de novo. Porque eu falei, cara, eu tenho que ir com eles. E eu poderia ter ido com qualquer outra empresa, tá? Então, assim, de forma resumida, acho que até enrolei demais, mas às vezes a gente consegue praticar isso sem perceber. E as empresas que são norteadas assim, elas têm elas têm um resultado muito legal. Mas eu vou ter depois, tá? Não vou deixar a sua pergunta de lado. Eu vou trazer depois alguns cases e vou analisar com calma, que deixam muito claro o seu porquê. Tá? O porquê de realizações, o porquê. A gente vê empresas que se posicionam assim com as campanhas, mas sabe quando a gente não sente que isso é verdade? A gente sente que isso é uma campanha e não sente que isso realmente é a proposta de valor da empresa? Que a gente vê que isso é muito bonitinho, muito legal, mas que não é realmente a essência da empresa, ela quer vender. Então, eu não sei agora de cabeça lembrar, mas eu vou procurar, tá? Então, vamos lá. Agora a gente entra em proposta única de valor, tá? A consequência de você entender o seu porquê, tá? Entender o porquê que você quer, a essência, né, do seu trabalho, ele vai estar muito ligado com a sua proposta única de valor. Porque você vai conseguir direcionar esforço para mostrar para que você veio no mundo, por que o seu produto é único, e acho que todo mundo quer ser uma empresa única, né? Só que é difícil, no meio de tantas coisas, né, a gente se posicionar como único em alguma coisa, né? Mas a gente às vezes quer procurar tanto volume, né, que às vezes é melhor você ter qualidade com menos volume do que muito volume com péssima qualidade, tá? Então a proposta de valor, esse esqueminha que eu montei, tá? Ele tenta exemplificar muito claramente. Vamos lá, se vocês estão conseguindo ver aí, a gente tem a bolinha verde, que é o que você faz de melhor, a sua empresa, o seu negócio, você como pessoa, tudo que você faz de bom é essa bola
é bola toda, né? Essa bola verde, mesmo que ela pegue um pouquinho a intersecção, é tudo que você faz de melhor. Aqui do outro lado, a verde clarinha, é o que o público deseja, o que ele está querendo hoje, né? O que o público está procurando de empresas que fornecem o mesmo serviço que você. E aqui embaixo, desculpa, aqui embaixo tem concorrentes, que é o que seus concorrentes fazem de melhor. Porque não é só porque é seu concorrente que ele faz coisa ruim, seu concorrente faz muita coisa boa também, tá? Então, quando a gente entende o que você faz de melhor, o que o concorrente faz, o que o público deseja, e a gente cruza tudo isso, vamos entender agora. Esse ponto vermelho aqui no meio, o que é? É a combinação onde o que o público quer, eu quero ir para férias na praia. O seu concorrente também vende, você também vende, e vendem muito bem. E quando a gente está nessa intersecção onde todo mundo se debate, normalmente são as guerras de preço. São os pontos em comum onde você e outros estão lutando pelo mesmo cliente. E ó a fatiazinha que é esse cliente, tá? Não tem proporção real aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Essa fatia aqui, todo mundo está se matando. Mas olha que lindo que é a fatia azul. A fatia azul é onde o que você tem de melhor e produtos melhores, tudo de melhor, o que o público deseja, que o seu concorrente não participa. A gente chama isso de proposta única de valor. Porque por que esse público consome só de você nessa área azul? Porque provavelmente você tem isso, é muito melhor, ou é só você que faz isso. Só você tem esse produto, só você tem esse serviço, só você consegue entregar com essa qualidade ou dessa maneira e os outros não conseguem. Então, isso aqui é o que todo mundo sonha em ter, porque a gente não tem concorrência. A concorrência nem chega perto, não faz cócegas, não te incomoda, porque só você consegue entregar isso, tá? E aí, só para materializar isso melhor, eu aumentei esse quadro para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? O oceano azul, tá? Esse termo, não sei se vocês já escutaram, já ouviram falar, como é que a gente trabalha com ele, tá? Mas o oceano azul, ele remete a um oceano onde só você nada sozinho de braçada. Que é normalmente quando você tem um novo produto, até outros começarem a copiar, né? Mas enquanto você tem, ou uma oportunidade que surgiu no mercado e você abraçou e você está indo muito bem, até os outros começarem a copiar também. Então o oceano azul é algo que a gente constantemente está procurando, porque a gente consegue ter uma qualidade e um domínio sobre aquilo e uma margem muito melhor. Porque como não tem concorrência, nossa margem é linda, é perfeita, é deliciosa, né? E a gente tem essa parte vermelha, que é igual ao anterior também, que é o oceano vermelho, que é onde todo mundo se mata. A gente chama oceano vermelho porque é onde a gente é um oceano de sangue, todo mundo está se matando por isso. As margens são pequenininhas, a gente não consegue ganhar muito e a gente tem que fazer caixa, então a gente tem que vender muito. E aí gasta muito dinheiro aí, muito tempo e muito estresse, né? Então é onde ninguém quer estar, mas precisa estar para pagar as contas, né? Então, o que a gente tenta sempre fazer, tá? Dentro desse esqueminha que eu montei, como que a gente analisa melhor o mercado, tá? Aqui, as outras intersecções. O verde com o laranja, tá? Onde eles se encontram, a gente pode chamar de fraqueza, por quê? Porque são coisas que a gente faz muito bem, e o nosso concorrente também faz muito bem, os dois estão fazendo muito bem, mas olha, nenhum consumidor quer, porque o consumidor não chega até aqui. Então a gente está gastando tempo com isso, está gastando com marketing, está gastando em manter isso ativo, gastando em tentar comunicar algo que ninguém quer. E aí, isso pode ser uma fraqueza, porque a gente está perdendo dinheiro aí, tá? Então, existem produtos e serviços que provavelmente você tem, que você faz, seu concorrente também faz, ou porque um copiou do outro, mas você vê que ninguém está comprando. E você, às vezes, tenta manter isso ativo, porque você gosta, porque você acha que um dia vai funcionar, ou tem alguma análise de manter isso ativo, tá? A outra intersecção do outro lado é o que o público quer, e só o seu concorrente tem, e você não participa, que é essa aqui é entre o público e o concorrente. Isso aqui é o oceano azul do seu concorrente. É o que você, de repente, fala, tem inveja, é o que você gostaria de ter, é o que você gostaria, de repente, de ter o lugar dele, mas você não consegue participar porque você não tem o mesmo produto, não tem o mesmo serviço, porque você não tem a mesma qualidade e você não quer se aventurar nisso. Mas você sabe que está dando certo e está gerando negócios. Agora, se a gente olhar só essa parte aqui que ninguém tem intersecção no público, que é a parte clarinha, né? Essa parte do lado esquerdo superior,
olha o potencial de mercado que existe, pessoas que desejam algo no mercado, mas nem você nem seu concorrente está entregando, que pode virar o seu oceano azul ou pode virar o oceano azul do seu concorrente. Então a gente tem muita oportunidade no mercado de pessoas que desejam algo que ninguém está oferecendo ainda. Aí entram os novos produtos, aí entram novas ideias, novos posicionamentos, novas especialidades, as tendências de mercado que chegam e ninguém está aproveitando. E é isso que a gente tem que mirar, é isso que traz inovação, é isso que traz posicionamento, é isso que traz oceano azul, é isso que traz suas grandes margens, que você não precisa ficar dependendo de vender só produto que todo mundo está vendendo. Né? Então a gente, nesse esquema, a gente começa a entender o cenário e preencher nele o que você faz com o que a gente faz também, e que vocês se disputam diretamente, que só você tem esse mercado, que o concorrente, que a gente olha que o mercado concorrente tem e você não tem, que ele está vendendo muito bem, e que a gente olha que a gente faz a mesma coisa que o concorrente, né? E ele não e tem outro item aqui. Lá embaixo em concorrentes, por mais que a gente veja isso como, o concorrente faz muita coisa boa e ninguém quer e nem você faz igual. Então ele está perdendo tempo. Pode ser que ele esteja perdendo tempo, perdendo dinheiro, mas isso pode ser uma ameaça, porque em algum momento pode ser que ele faça isso muito bem, só que ele não investiu em marketing ainda. Imagina se ele injeta um dinheirinho com marketing para divulgar aquele novo produto que ele criou, que ele está tímido, está quietinho ali, mas é só injetar dinheiro que pode ser que ele comece a nadar no oceano azul dele. Então a gente começa a analisar o mercado de risco, de entender se aquele produto que ele está ali quietinho, mexendo, será que ele não pode virar um produtão? Será que aquilo não pode tirar meu mercado? Será que aquilo não pode me ameaçar? Por isso que a gente tem que ter essa análise de entender. Nesse quadrinho a gente tem uma análise mercadológica que vai te ajudar a amadurecer a visão de negócio e sempre mirar para cada vez mais pegar o lado esquerdo aqui, que é o público, que não tem ninguém nadando nele. E aí cada vez mais você ter margens mais folgadas para você ter um recurso melhor. Você não precisa ser só alguém que tem um produto desse tipo. Você pode ter leques de produtos que misturam entre produtos do Oceano Vermelho, que a gente tem que gerar caixa, tem que vender, mas a gente também tem que ter produtos que a gente tem um diferencial. Né? Nesse momento de crise que a gente está passando, nesse momento de crise que a gente vai passar, é a grande chance da gente criar novos produtos. Eu sempre vejo ameaças como grandes portas para oportunidades. Tá? O pessoal, enquanto está lamentando, está chorando, está com problema, com toda a razão, com certeza, mas com certeza tem oportunidades que vão surgir aí no mercado. Se a gente começar a ter essa análise um pouco mais fria, um pouco mais assim de entender que eu consigo ver além do horizonte que pode me trazer de oportunidade. Eu já postei algumas ontem, né, algumas sugestões, produtos locais, né, de tentar desenvolver com o mercado local, porque o primeiro ânimo que surgir de viagem, as pessoas ainda vão estar receosas de pegar um avião, de ir para uma rodoviária, de ir para o exterior, ela vai circular internamente. Então tentar desenvolver produtos com receptivos, né, com o pessoal próximo, hospedagem também, vai querer, aquele resort que sempre traz gente de fora, provavelmente agora não vai trazer e você pode aproveitar localmente, aquelas pousadas, né, aqueles lugarzinhos, vocês podem se preparar para receber o público interno, porque eu tenho muita confiança, não posso dar certeza, porque eu não sou futurologista, né? Mas que vai ser um produto interessante. E eu acho que, não sei se vai ter alguém se especializando nisso. Se tiver, vai ser ótimo. Segundo momento, começa a pegar avião, vai ser viagens nacionais, porque a gente sabe se as coisas estão funcionando bem ou não aqui no Brasil, a gente tem acesso à informação mais rápida, então a gente já sabe se dá para ir tranquilo para a Bahia, se dá tranquilo para ir para o Mato Grosso do Sul. Então a gente vai fazer nesses pontos nacionais, nesse momento de transição muito forte. Então começa a focar nisso também. Então a gente começa a observar oportunidades que de repente a gente não via porque a gente mirava público internacional, público de cruzeiro, público que de repente dá, ganhar em dólar, ganhar em outros é muito melhor, muito legal, né? Ganhar em euro, mas não é o momento. Então a gente começa a focar e o que isso vai gerar? Vou precisar me capacitar melhor, né? Eu tenho que me capacitar com destinos nacionais, destinos locais principalmente, que a gente menospreza, mas pode ser a salvação nesse momento de transição. Né, ajudar, né, nesse processo de tentar estimular algum turismo, né, alguma coisa. A pessoa vai pegar o carro e ir até lá, fazer um transfer, fazer alguma coisa, alugar um carro. Pode ser que movimente alguma coisa nesse primeiro momento. Só que são várias outras ideias que a gente pode ter nesse momento que pode gerar novos negócios, que ninguém deve estar olhando ou se preocupando em desenvolver, que você pode começar a puxar, né, para criar essas oportunidades, tá? Então, o exercício de hoje é o quê? Tá? A gente você tenta descobrir o seu porquê.
Não precisa ser só um, mas normalmente é um que norteia tudo, é um que vai te dar um foco para o que te motiva, o que você acredita, o seu propósito, a sua empresa, ela pode mudar totalmente o propósito pós-crise. Porque de repente você estava anestesiado por um ritmo de trabalho que só te permitia ver alguma coisa. E agora, depois da crise, você começa a perceber que você precisa se posicionar, que você precisa ter valor, que você precisa ter uma equipe que vai acordar todo dia querendo trabalhar algo, né, mais forte do que simplesmente ganhar dinheiro. E como que você consegue construir isso? Tá? Nesse momento de crise, as pessoas vão se pegar muito, né? Eu até falo, acho que um pós-crise, numa situação dessa de amedrontamento, de incertezas, de desemprego, de violência que pode gerar a decorrer disso, serviços como psicólogos, psiquiatras, as igrejas, as empresas que têm um porquê muito forte, elas vão se conectar porque as pessoas vão estar um pouco sensibilizadas, um pouco não que a gente tenha que se aproveitar disso, tá, gente? Não é algo que a gente tem que fazer, por favor. Mas a gente tem que ajudar essas pessoas. A gente tem que ser uma luz realmente de entregar e não só pensando comercialmente, é pensando realmente em apoio, em suporte, porque elas vão precisar de momentos de lazer, vão precisar de momentos para tentar recuperar um fôlego. E se a gente conseguir posicionar e entender, né, combinar essa entrega do que as pessoas vão estar buscando, né, nas empresas, tem até algumas pesquisas, inclusive é uma postagem que eu vou soltar daqui a pouco, que mostra muito como a expectativa das pessoas das empresas de se posicionarem num momento de crise como esse, em contribuir de alguma maneira para a sociedade, de contribuir de alguma maneira na sua comunidade, na sua região. Então essa expectativa é o gancho para você encontrar o porquê. Tá? É o porquê de vocês vocês podem, se vocês estavam receosos em se posicionar no mercado com o produto que você tem, com as coisas que você tem, esse é o momento de você girar a chave e tentar achar realmente produtos de qualidade, encontrar realmente parceiros fortes que realmente a gente vai encontrar agora parceiros fortes, né, que sobreviveram a essa situação, estão sobrevivendo e vão precisar de apoio também, suporte. Vocês vão criar novos produtos, vão criar novas ações, vão criar uma nova forma, né, de trabalhar o turismo. Eu tenho certeza que o turismo vai mudar a forma. Tá? Não só a parte burocrática de aeroporto, só a parte burocrática da parte da saúde, mas a parte também de como a gente sonha um destino, de como a gente pensa, de como a gente se vê realizado num destino. E aí as empresas vão ter que se posicionar melhor nesse sentido. E aí, encontre o seu como também, não é só porque o porquê é importante, que o como também não é importante. Então reveja seus processos, ainda mais agora. Né? A gente fala, as empresas que estavam falando que passaram pela transformação digital, que elas são super conectadas, estão percebendo que não eram tanto assim. Né? Estão precisando se forçar a adaptar novos processos, a home office. Eu até acredito que muito do modelo hoje de contratação, com tanta demissão que aconteceu, possa ser que entre no modelo de PJ, de contratar pessoas, tipo um agente de viagem abre um MEI, e para a segurança da empresa, segurança dela também, pode ser que vínculo empregatício e tudo mais, pode ser que gere, né, tipo, nessa próxima necessidade de recontratar pessoas quando o turismo começar, eles comecem no processo intermediário, não vai ser permanente, mas de PJ, pode até ser que aconteça. Né? Mas e aí? Cria aquela instabilidade, aquele medo da pessoa perder esse PJ para outra empresa, porque não tem vínculo empregatício, então ela pode simplesmente ter ela circular entre outras empresas também, mas é um mercado de transição que a gente vai passar, que a gente não vai entender agora, só quando ele acontecer, né? Mas a gente vai começar a ver novos modelos de negócio, acho que também a partir de agora. Home office principalmente, né? E aí ações para entregar o seu OK. Tá? Como que eu mostro como é a entrega do meu produto, ainda mais agora, né, pós-crise, pós-situação de saúde afetada, a gente não sabe quais atrativos vão se manter ativos, quais empresas fecharam, quais se mantiveram abertas, né, quais vão se reinaugurar, quais vão se reposicionar. Então a gente não sabe muito isso, então a gente tem que ajudar muito a mostrar que o nosso como entregar um produto de qualidade, ele está muito bem pautado, muito bem norteado, muito bem estruturado, muito bem informado. Né? Então o nosso como vai ser muito importante nesse processo também. Tá? Para a gente saber como vai se comunicar, como a gente vai entregar o que a gente está prometendo. Né? Então já tem que investir um pouquinho nisso também. E o seu OK. O seu OK é importante para a gente saber
que produtos, né, que a gente viu até na matriz BCG, que produtos que a gente vai querer trazer e entregar, que resultado a gente quer trazer, né, com esses produtos, com esses serviços que a gente vai escolher, mostrar realmente o que a gente faz, o que a gente entrega. Então, a gente tem que escolher muito bem os produtos desse pós-crise que a gente vai trabalhar. Né? Alguns, provavelmente, a gente vai ter que deixar de lado, de repente, só momentaneamente, tá? Até tudo se restabilizar, como cruzeiros, como internacional, como algum um outro produto específico, a gente vai ter que, corporativo, né? Tudo vai ter que esperar, né, a sintonizar de novo para a normalidade, né? Que não sei quando que vai ter normalidade, mas é uma estratégia de curto, médio e longo prazo. A curto prazo eu vou escolher esses produtos, meu posicionamento vai ser esse, a médio prazo vai ser esse, e a longo prazo eu volto, ou retorno, ou remodelo tudo, né? Por isso que a análise constante agora, nesse momento, é importante. Às vezes o que você planejou de curto, médio prazo pode mudar no longo prazo. Às vezes o que você planejou de longo prazo pode mudar no curto prazo. Então, a flexibilidade que está as coisas hoje, de acordo com os decretos, de acordo com a situação atual, a gente tem que estar flexível para essas mudanças. A gente não pode estar rígido, não pode estar, né, engessado. Então, qual a sua proposta única de valor? Tenta entender o que você tem único que ninguém tem e se posiciona para isso. É onde você vai ter uma margem melhor para ganhar, porque ninguém faz igual, ninguém tem esse mesmo produto. Então, não que você pode cobrar o que você quiser, mas você vai cobrar de forma justa, sem precisar sacrificar tanto a sua margem. Tá? Então, você consegue compor melhores produtos, melhores soluções, né, e um posicionamento muito mais, a sua expertise, né, pode ser melhor posicionada. Tá? E aí, quais são os objetivos? Agora a gente começa a entrar na definição de objetivos e metas, que é provavelmente um pouquinho do que a gente vai ver amanhã, porque pelo tempo que a gente está aqui, só vou conseguir mostrar um pouquinho sobre o que é posicionamento, tá? Amanhã a gente vai fechar com os objetivos e metas, que é a parte mais importante, que é onde todo mundo comete a maior parte dos erros na estratégia de conteúdo, de anúncios, de promoção, de posicionamento e de tudo mais, tá? Então agora a gente vai fechar com a parte de entender o que é a nossa vantagem competitiva, o que você vai ganhar, né, de forma competitiva no mercado. Você tem que entender esses 3 itens. Eu vou só tomar uma água, aproveito para vocês já mandarem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta por aqui. Legal. Acho que não tem nenhuma pergunta. Se quiserem mandar pergunta agora, ainda vou conseguir ver. Vou tomar uma aguinha. Legal. Eu acredito que faltam uns 10 minutinhos. É o tempo suficiente para a gente dar o fechamento, tá, da aula de hoje. Vantagem competitiva, tá? Esse quadrinho que você está vendo, ele é importante por quê? Tá? Ele me ajuda a entender que existem 3 maneiras de eu principais, tá? Tem outras maneiras? Tem. As 3 principais, normalmente, para eu me destacar no mercado, a primeira, às vezes, é a liderança em custo, tá? Que é, eu vou reduzir ao máximo meu custo, vou baixar meu preço para manter um preço competitivo, né? Que a gente vai ter uma vantagem melhor que a concorrência, tá? Eu só entro nisso daí se eu realmente conseguir garantir um preço baixo, que me dê um retorno, que não me deixe negativo, tá? Que esse é um cuidado muito grande, que eu consiga entrar nessa brincadeira, que é dentro do Oceano Vermelho. Se eu não tenho condições de entrar nessa briga, se você sobreviveu até hoje, pode ser que isso vá fechar a sua empresa. Tá? Então a gente vai estar desesperado, porque vai ver empresas fazendo promoções, que é uma outra condição que eu acho muito importante o trade se manter unido, principalmente o trade local. Tá? De combinar que, pessoal, não vamos sacrificar tanto nosso preço, vamos tentar manter uma paridade, vamos tentar manter a mesma proporção que a gente tinha na realidade, a gente baixa o preço, mas vamos tentar manter a mesma diferença, porque senão vai quebrar o mercado. Tá? O pessoal vai desesperar, vai entrar na guerra de preço, vai fazer caixa agora, mas que não é sustentável e vai ter que fechar a empresa. Então, de repente, essa união do trade que a gente tem agora, isso, com rentabilidade mesmo menor, isso. E tem que gerar volume, né? Para você corresponder a uma margem menor, né? Para liderar em custo, você tem que ter boas negociações com bons fornecedores, né? Que são parceiros, porque ele também tem que reduzir a margem dele para chegar em algo competitivo, não é só você reduzindo, a gente sabe que nem sempre a gente consegue, né? Mas o ideal, mais saudável é isso, para ter preços, né, mais interessantes para a gente trabalhar. Nem sempre a gente consegue. E que se você não consegue, não entra nessa
de querer liderar custo. As empresas hoje que se posicionam com essa liderança em custo, liderança de posicionamento com preço, são grandes empresas, têm grandes margens, grandes margens não, né? Que tem grande volume, né? Para fazer um caixa mais interessante. Então, não é o caso das pequenas empresas, mas algumas conseguem, pela qualidade de parceria e pelos outros produtos de mix que ela tem, que ela consegue compensar às vezes com um ou outro produto, o que ela não ganha aqui, ela ganha em outro produto ou serviço. A gente tem o segundo, que é por diferenciação. A segunda vantagem competitiva que a gente chama de diferenciação, que a gente se diferenciar, é quando a gente tem atributos e valores que o concorrente não tem. Só você tem, ou você tem muito melhor, que você se distancia dele. É aquela mágica que você tem, o diferente, né? Eu tenho isso diferente do meu concorrente, então se é diferente, não é igual, só você tem, ou você tem de uma maneira exclusiva, ou você tem de uma entrega melhor que ele não consegue entregar. Então isso a gente começa a diferenciar por atributos, né, que a gente tem. Né, que a gente tem e o outro não tem. E a gente tem o terceiro, que é por segmentação. A segmentação, normalmente, ela ou uma liderança de custos para um segmento, ou uma liderança de diferenciação para um segmento. É quando eu escolho um segmento, por exemplo, famílias com crianças, eu vou ter os pacotes mais baratos do mercado, ou melhor custo-benefício do mercado, que ninguém tem, e eu vou focar nele. Ou quando eu tenho algo para famílias com crianças que ninguém tem. Que o meu hotel tem uma estrutura que nenhuma outra tem para crianças e eu ganho nisso. E aí eu tenho escolhi um segmento e escolhi o processo de diferenciação. Ou não, eu não tenho o melhor, né, do mercado, na melhor estrutura, mas é mais barata e é para famílias. E ele se posiciona dessa maneira. Ela escolheu um segmento, escolhendo um desses dois pesos, que é ou diferenciação de custo ou diferenciação realmente de valores, atributos que ele tem. Valor, não de preço, mas valor de percepção de valor, né? Que aquilo é muito mais interessante do que o outro, tá? Então, esses três momentos são os que a gente vai ter aí no mercado e que vai dar um destaque melhor para a gente se posicionar. Existe algo que a gente chama de fórmula, né? Fórmula aí de posicionamento, que alguns livros, algumas empresas falam. O seu posicionamento, ele deriva da mistura de segmentação, você escolhe um nicho, escolhe um mercado, escolhe alguma área, né? E adiciona a sua diferenciação, e aí você tem um posicionamento. Eu sou o primeiro lugar nisso, segundo lugar nisso, terceiro lugar naquilo, mas eu escolho isso e me posiciono no mercado. Tá? Eu acho que isso ele tem que ser um pouco mais profundo, porque quando você escolhe um segmento, um nicho, e você tem um atributo que você diferencia, um valor que se diferencia, tá? E junta isso daí, você vai ter um posicionamento, pô, legal. Você vai ter um posicionamento, mas e se você não tem uma boa entrega daquilo? E se você não comunica para ninguém, ninguém sabe que você tem, você trabalha com esse segmento, tem essa diferenciação, mas ninguém vê você divulgando, você não vai ter venda. Se você não entrega tudo isso, você fala que tem essa segmentação, tem diferenciação, e quando a pessoa vai, ela se frustra, porque não era tudo isso que você falou que era. Então, por isso que eu acho que o posicionamento ele é uma composição um pouco mais complexa. Daí eu coloquei aqui que sim, segmentação mais diferenciação é importante, mas eu tenho que multiplicar essa informação nos meus canais de comunicação. Então, se eu tenho segmentação e diferenciação, mas não comunico, não transfiro isso para outro lugar, eu não tenho posicionamento. Meu posicionamento ele vai ser só na minha cabeça, porque de mercado real, eu não vou ter um posicionamento, porque ninguém me vê, ninguém sabe que eu tenho esse produto e serviço. Então, por isso que a comunicação, que é uma das ferramentas dentro do marketing, né? Ela é importante, porque se eu não comunico, eu não me posiciono. Então, é um fator importante. E eu coloco fora isso mais a entrega. Então, não adianta eu comunicar que eu tenho esse segmento, que eu sou especializado nele, que eu tenho produto e serviço, e no final eu entrego uma coisa meia boca. Se eu não tenho uma boa entrega e estou comunicando isso, né, é um risco muito grande da empresa ter problemas de reclamação, de processos, de qualquer outro. Então eu tenho que ter uma boa entrega. Eu tenho que garantir uma entrega de qualidade. Se o que eu estou vendendo, e a entrega vai depender das suas parcerias, vai depender do seu serviço, vai depender da qualidade do atendimento. Então vai ter muitos outros fatores que você tem que garantir essa entrega. Então eu sempre digo que posicionamento é essa combinação de fatores. Eu só gero um posicionamento dentro de um mercado para ser competitivo, para ter realmente qualidade, se eu tiver determinado segmentação mais diferenciação, multiplicar isso que eu tenho
na comunicação, levar para todos os lares, para todos os lugares, né? Por redes sociais, por e-mail, por TV, por qualquer outro canal, e entregar isso no final. Eu tenho que entregar a qualidade que eu espero, eu tenho que entregar o que eles estão, a expectativa que eles têm. Se eu tenho tudo isso, eu estou posicionado. Então, empresas hoje que se posicionam no mercado, normalmente elas têm essa combinação muito bem feita, tá? Ele tem que ter também a comunicação e a entrega. Se não tiver comunicação e entrega, ela não adianta segmentar e diferenciar. Deu para entender mais ou menos? Gente, eu acho que muitas vezes o cliente quer preço na hotelaria, com isso eles fazem um leilão de preço. Isso aí era o item que eu ia entrar em objetivos e metas amanhã, tá? Mas eu já puxo um gancho aqui, aproveitar que você puxou esse assunto, eu tenho mais 5 minutinhos, tá? Preço e valor, tá? Isso também faz parte de posicionamento. Às vezes as empresas falam, empresa X, você quer se posicionar por preço ou valor? Eu quero posicionar por valor. Eu quero valorizar o meu trabalho, mostrar que eu tenho realmente um bom produto, um bom serviço. Pô, legal. Daí você entra lá, só tem promoção, Black Friday, os anúncios que ele patrocina sempre de promoção de tanto por tanto. Então, peraí, você quer se posicionar com valor, mas você só se impulsiona, você só comunica que você tem preço. Mas é porque todo mundo só pede preço porque vem com o preço da concorrência. Então, peraí. Será que então você quer lutar por esse público? É esse público que você quer? Mas eu tenho que fazer caixa, tenho que fazer dinheiro. Então, peraí. Usa 2 estratégias. Você tem que ter produtos para você gerar caixa. Daí você pode brincar com essa coisa de preço. Mas se você quer valor, se você quer entregar algo que tenha valor, você tem que melhorar a sua comunicação, que são seus argumentos de venda, os canais que você escolhe, os públicos que você deseja. Então você tem que ser muito mais meticuloso, você tem que ser muito mais, você tem que ter um filtro muito melhor para direcionar essa comunicação para quem vê valor. Para a pessoa que chega e bate sua porta e quer preço, desculpa, se você não tiver um produto de preço para ela, manda ela embora. Eu sei que não dá para ser tão assim, você não pode perder venda, tem que gerar caixa, tem todo esse fator, mas não dá para reclamar, né? Se você está atraindo gente que procura preço, ou sua comunicação está falha, você está errando no público, ou você tem que mudar o seu produto ou serviço, é algum problema que está acontecendo aí. Então, reclamar que o cliente vem atrás de preço é essa falha. Ele não entendeu o seu produto, viu em algum lugar, ou você errou o canal, você errou a comunicação, então é um erro que está acontecendo. Tá? E é bem comum, se você escolher ignorar quem está vindo por preço e tentar ajudar a construir valor, não, mas Bonito sofre muito isso, tá? Nas consultorias que eu dou, no trabalho que eu faço ainda mais aqui na região, é mostrar, a pessoa chega aqui e fala que o mesmo preço dá para ir para o exterior. Tá, mas espera aí, você explicou para ela a experiência que ela tem aqui? Bonito tem uma experiência de ecoturismo, até brinco, né? Nutella, falta carregar no colo e te entregar na mão do guia, o guia te leva, te entrega de volta no seu colo e você volta pro hotel. A qualidade de serviços que tem, de estrutura que ele tem, que não é um lugar de overturismo, você nunca vai ver lotado, são grupos de 10 pessoas a 12 pessoas. Quando você vê aquelas fotos de pessoas sozinhas, às vezes na água, numa baixa temporada, às vezes só tá você e o seu parceiro, sua parceira. Porque a entrega que ele tem é uma entrega de experiência exclusiva, de experiência... Então, assim, você tem que construir valor. Quando você consegue defender muito bem, a pessoa para, olha, não, mas que legal, então é assim que funciona. Poxa, então... Tanto que você pode ver, quem vai para Bonito nunca fala que achou caro. Ele pode ter achado antes de ir, mas quando ele volta satisfeito, ele fala que é uma experiência incrível, indica para todo mundo, mas é porque existe esse gargalo que a gente tem que quebrar com argumentos de venda, escolher o público certo para comunicar, e se errou no público, quando ele chegar, a gente tem que acolher e entregar valor para ele. Então depende muito do atendimento, da comunicação e do público que você escolhe, tá? E isso a gente vai ver um pouquinho melhor amanhã em objetivos e metas, porque isso vai direcionar o seu esforço de venda, seu esforço de comunicação, vai ter muito a ver com o objetivo que você quer. Seu objetivo é tentar entregar valor, então você tem que trabalhar a sua comunicação a favor disso, seus argumentos de venda. Então todos os seus objetivos, todas as suas metas e ações vão convergir para entregar valor e não mais preço. Preço você vai ter um outro tipo de trabalho. Isso é verdade. Pantanal é a mesma coisa. Poxa, Pantanal
turismo exclusivo. Às vezes tem pousadas de 6 quartos, 4 quartos, é o dia inteiro que você fica lá, pensão completa. Dependendo da época que você vai, tem que chegar de avião ou de barco. Então, olha a logística para tudo isso, mas olha a experiência que ela entrega. Né? Então a gente tem que fortalecer argumentos de venda que a pessoa fala que vai ter uma experiência incrível, que compensa cada centavo. Né? Então isso vai depender muito. Isso depende da equipe de vendas, do argumento, da capacitação e vários outros fatores, né? que provavelmente vai impactar diretamente. Né? Então é isso, tá? Eu acho que vai acabar caindo daqui a alguns minutinhos a live. Se cair, pessoal, muito obrigado. Se tiver dúvidas, me mandem dúvidas, tá? Mandem por inbox, vamos continuar a conversa. Amanhã a gente vai fechar a parte de objetivos e metas, e daí de segunda para frente, galera, é prática. É muita prática, a gente vai entrar em estrutura digital, em equipe, em ferramentas, em redes sociais, em produção de conteúdo, planejamento de conteúdo, pegar a mão na massa mesmo. Então a gente vai começar a entender que tudo que a gente viu até amanhã vai dar o norte para a gente acertar melhor as estratégias, acertar melhor o conteúdo, tá? Quem não assistiu as lives até ontem, tá? A live de ontem vai subir agora que eu desligar a live, eu vou subir o link, mas ela já está no YouTube. Se você entrar no meu YouTube, assinar meu YouTube, já vai conseguir ver a live